pessoal, estamos aqui para mais um encontro do AguiarCast e no tema que a gente está abordando este mês, sobre negócios, trouxemos uma pessoa jovem, que pensa diferente, que entende de negócio e que sempre busca inovação para os negócios que se encontram à frente. É uma pessoa experiente, que eu admiro muito o trabalho, que considero uma pessoa extremamente inteligente e que tem umas sacadas de negócio muito bacana. Estou falando do Gustavo Henrique, né? Sócio da Lipoqueima, administra as lojas São Geraldo e tem a Vendas 360. Então, experiência em administração ele tem muita. Agradeço por você ter aceito o nosso convite, Gustavo. E eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho como que você entrou no mundo dos negócios, no empreendimento. Contasse para o nosso público um pouquinho de quem é o Gustavo por detrás dessas empresas. O que o Gustavo gosta, por que o Gustavo resolveu empreender, o que ele vê nesse mundo do corporativo, o que te atrai, que chama atenção, as dificuldades. Entendi. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, pelo espaço. A admiração é recíproca, pode ter certeza. E o empreendedorismo, meus grandes influenciadores foram os meus pais, que nasci com eles sendo empreendedores. Então, foram quem me inspiraram, com quem eu cresci ali vendo isso acontecendo. E é como se eu não tinha outra alternativa, assim, mas não negativamente falando. É isso que eu sempre fiz desde muito novo, isso que eu sempre quis fazer e para mim não tinha um outro jeito, era esse o único caminho e eu sempre gostei. É como se fosse assim, era um caminho único e que bom que eu gostei dele, que eu sou apaixonado hoje pelo empreendedorismo, por ter empresa, o ambiente corporativo é o que eu gosto. Tem gente que gosta de ser médico, eu gosto de falar de empresa, de ter empresa. Isso é muito bom. Eu não sei se você segue, se você conhece José Salib Neto, você acompanha ele pelas redes sociais, que ele é um grande administrador de empresas e ele tem muito contato e tem como referência sempre o Han Karan, que é um consultor mundial de negócios. E no último livro que ele escreveu, ele fala sobre 3 tipos de líder, aliás, na verdade são 8 tipos de líder, que é a visão de futuro hoje. Então, nós temos o líder conector, o líder inventivo, o líder ESG, o líder que está ali, que tem que entender de tecnologia, mas não para usar simplesmente a tecnologia para poder ter condições de tomar decisões tecnológicas, que é uma diferença também, porque no formato de liderança antigo, nós tínhamos o líder que dava aquelas decisões prontas e fechadas e era aquilo, pronto, acabou. Hoje o líder não, hoje o líder ele tem essas 9 funções, ele tem que engajar a equipe, ele tem que ser exemplo, ele tem que ter tempo para estudar, né, que é o líder que se atualiza. E o que eu acho que você se encaixa, pelo que eu vejo, você é um líder que no passado as empresas faziam muito isso, os CEOs, isso, gente, não só eu que estou falando, isso é a partir de estudos que eu fiz e de especialistas da área. Os líderes e os CEOs das grandes empresas, o que eles faziam? Pegavam o superávit e investia em outro ramo de negócio. Não procurava inventar outros nichos dentro do mesmo negócio. Então, não pensava em ampliação, em trazer inovação para o negócio. Então, acabava que muitos negócios foram ruindo. Um exemplo que nós temos aí é a Oi, que fechou, a GE, que tinha valor muito considerável na Bolsa de Valores, de que hoje ela despencou, né? Antigamente as pessoas aposentavam e investiam nas ações da GE porque dava bons dividendos. Hoje já não é assim, porque ela se estagnou no tempo. Agora ela tenta buscar modernidade, mas ela perdeu espaço.
Então, quando você não busca esse lado inventivo dentro do negócio, você corre um grande risco de ficar para trás e das empresas morrerem, né? Além dessa, temos a Kodak, né, que era uma grande empresa, ela não buscou se atualizar. A Blockbuster também não acompanhou, não entendeu a jogada de mercado do Netflix, foi colocar outros produtos dentro da loja ao invés de tentar migrar, que hoje ela poderia ser uma Netflix, que era uma das maiores locadoras do mundo. Então, eu vejo você, dentro dos seus negócios, buscando inovar. Como que você vê a tecnologia aliada ao seu negócio? Isso, principalmente porque você tem nichos de negócio diferentes. Como que você busca conectar um negócio ao outro? Ou você trata eles de forma separadamente? E como que você vê a tecnologia em cada um deles? Bom, a gente busca com certeza investir muito, reinvestir esse superávit no negócio. Uma frase que eu tenho para mim, que é o seguinte: você tem que matar seu próprio negócio, porque se você não matar, alguém vai matar. Um ótimo exemplo disso é o Facebook. Ele montou o Facebook há anos atrás, percebeu que estava perdendo caminho para o Instagram, comprou o Instagram, agora o WhatsApp é onde está a atenção de todo mundo, ele comprou o WhatsApp e assim foi por diante. Então, ele não permitiu que outras redes sociais matassem a rede social dele. Ele mesmo foi criando o seu próximo passo, né? O seu próprio próximo passo. E assim, só para exemplificar esse caso aí, que eu acho que tem muito a ver. E hoje, para a gente, assim, a tecnologia, ela acho que a palavra, não tem como não ter. Estou buscando a palavra exata aqui, algo que você não consegue. Inevitável. É inevitável. Não, porque hoje, quando a gente pensa em tecnologia, por exemplo, na Lipoqueima, a gente tem um setor administrativo composto por algumas pessoas e a gente utiliza muita tecnologia na Lipoqueima, desde uma catraca que tem integração facial e se você não paga, você não vai passar na catraca automaticamente, etc., até coisas mais avançadas. Então, ela é inevitável, imprescindível e ela te traz a possibilidade de escalar. Eu acho que uma das grandes questões da tecnologia é a escala. Muita gente, inclusive, fala aí da tecnologia substituindo profissionais, etc. Eu não acho que ela substitui ninguém. Eu acho que ela faz duas outras coisas. Ela potencializa quem já está ali e ela cria novos cargos. Ela não substitui ninguém, ela inclusive criou novos cargos. Então, como assim? Por exemplo, quando eu falo que ela potencializa, hoje na Lipoqueima a gente tem uma pessoa que cuida do setor de cancelamento. E eu preciso dessa pessoa. A gente valoriza muito o capital intelectual da nossa empresa e é um dos principais know-hows que a gente tem, é trazer gente boa para a equipe, é um dos nossos tesouros. Então eu tenho hoje uma pessoa que cuida do meu setor de cancelamento. Sem ela, não vai funcionar. Mas ela sozinha com a tecnologia também cuidaria do setor de cancelamento de 20 academias. Isso é a escala. Com essa mesma pessoa e a escala que a tecnologia me traz, eu consigo diluir custo para 20 unidades, por exemplo, se a gente, eventualmente, aí, numa expansão, ou se fosse o caso, com essa mesma pessoa. Então, o que ela fez? Ela não substituiu essa pessoa que eu preciso, mas ela fez com que uma pessoa fosse capaz de resolver uma coisa muito maior. Isso é escala. E a outra coisa que eu enxergo é que ela traz novas profissões. Exemplo, a gente hoje é especialista na Vendas 360 em implantação de CRM, inclusive foi uma empresa que nasceu de uma dor da Lipoqueima, que eu não achei ninguém para resolver, eu resolvi, fiz isso muito bem e nasceu ali uma nova empresa. Graças à tecnologia, hoje eu tenho uma profissão que não existia antes, gestor de CRM. E aí, não tinha isso antes. Tem um outro exemplo, um profissional hoje que é um profissional até escasso no mercado, que é o profissional de copywriter. Todo mundo está falando que o GPT vai substituir o copywriter. Não vai substituir, o GPT não vai substituir. O que vai acontecer é que os melhores copywriters serão os que melhor conseguem utilizar o GPT. Ele não substituiu. Só que os bons, ele vai filtrar, na verdade, os bons que souberem usar vão continuar no mercado e ao invés de atender 10 clientes por mês, vão poder atender 150, 200, porque eles têm ali um super assistente. Isso também é escala. Então eu enxergo dessa maneira hoje. Eu acho que a tecnologia ela faz com que a gente consiga escalar
e a gente acaba gerando novas profissões naturalmente no mercado. Há 10 anos atrás não existia, não sei se existia, mas eu acho que não. Eu falo o tempo, mas há alguns anos atrás não existia a profissão de gestor de tráfego. Não existia a profissão de social media. Não existia a profissão, outras profissões que passaram a existir porque a tecnologia existe. Por exemplo, a profissão do meu filho, ela não existe. Eu não tenho filho, mas eu vou ter um filho, ele vai crescer, virar adulto, vai trabalhar. Provavelmente vai trabalhar em algo que não é um cargo hoje, é inexistente, a gente nem imagina que vai existir. Então é assim que a gente enxerga hoje a tecnologia dentro das empresas. Mas uma coisa que a gente observa ao longo de toda a história e que não muda, e que um líder precisa saber e precisa entender e aceitar isso o quanto antes, é que o lidar com pessoas sempre vai existir. Então, esse jogo de cintura, ao longo você pode pegar desde a primeira revolução industrial até a que nós estamos vivendo, né? Que nós estamos numa revolução industrial. Karine, de qual sentido? Tecnológica. Nós estamos numa revolução tecnológica. A pandemia trouxe isso muito rápido. O que não muda era o pensamento que se tinha na década de 90, que a indústria, a tecnologia veio com o intuito para as empresas, uma interpretação errada de que a tecnologia veio para a redução de custos e foi aquelas demissões em massa. Depois, o que aconteceu? Eles tiveram que recuar e contratar todo mundo de novo, porque a tecnologia não substitui pessoas, não existe nada que consiga substituir pessoas exercendo as suas funções dentro de uma corporação. Nesse sentido, Gustavo, dentro das empresas, e eu queria também que você contasse para a gente um pouquinho do que é e como que trabalha a empresa 360, Vendas 360, como que funciona. Para mim ela é nova, eu queria entender um pouco mais, acredito que os nossos telespectadores também. Sim, claro. Você quer que eu fale, desculpa, também sobre a questão do relacionamento com a equipe, com os funcionários, como que vocês fazem, tem capacitação constante, tem metas a serem batidas, como que vocês buscam, como você falou, vocês têm sempre o melhor know-how de profissionais dentro. Como que vocês conseguem ter isso? Porque hoje a gente passou o dia ouvindo aqui empresários e a reclamação unânime é falta de mão de obra no mercado. E falta de mão de obra, eu não estou falando nem qualificada, falta de mão de obra. Sim. Tem empresas que não estão recebendo currículo para entrevista. E não é por uma questão cultural, é por uma questão que está faltando mesmo no mercado. E você vem e fala que vocês conseguem buscar os melhores no mercado, então eu quero entender o que vocês fazem para conseguir. Sim, entendi, perfeito. É até polêmico, assim, mas por incrível que pareça, a gente não tem problemas com mão de obra na Lipoqueima, por exemplo, que é a empresa que a gente mais tem colaboradores. Hoje são mais de 50 colaboradores. Não significa que ela não é um desafio. A mão de obra é um desafio, mas tudo dentro da empresa é um desafio. É um desafio que a gente consegue contornar e conviver bem com ele. Sempre tem uma vaga em aberto? Tem. A gente tem como contornar isso. Mesmo com uma vaga em aberto, aquilo não é um problema. É um processo que está sendo solucionado, uma vaga em aberto. A gente... E assim, esse é um assunto muito delicado. Como que a gente consegue fazer isso bem? Como que hoje a gente não tem realmente uma falta de mão de obra? Algumas coisas que a gente faz são processos empresariais mesmo, que, por exemplo, eu implantei na Lipoqueima o recrutamento contínuo. O que é isso? A gente não contrata por necessidade. A gente faz entrevistas sem precisar contratar. Porque quando você espera uma vaga ficar em aberto para você entrevistar, você contrata por urgência, você contrata por necessidade. Contratar por necessidade, com a faca no pescoço, é muito ruim, porque você não pega o melhor candidato, você pega o menos pior. E você não tem tempo, porque cada dia que você espera... Aí você entrevista uma pessoa hoje que não é tão boa, não é ótima, ela é boa. E aí você fica naquela, nossa, se eu esperar mais um dia, eu posso perder o bom e pode não aparecer um ótimo. Você não contratou o melhor, você contratou o menos pior que apareceu para você. Então, uma das coisas que a gente faz hoje é recrutamento contínuo. A Lipoqueima não para de contratar. Não significa que eu contrato sem precisar, mas a gente não para de entrevistar, a gente tem um CRM de contratação, a gente tem página de recrutamento de contratação. Para Pará de Minas, por exemplo, eu imagino que poucas empresas têm uma página de contratação, uma página de carreiras.
Então a gente trouxe isso, né? Assim, a gente estuda sempre, busca as melhores práticas. Isso não foi algo que eu inventei, a gente não inventa a roda, né? A gente copia tudo que é bom. Mas é natural, não é errado. Inclusive, estou aqui falando, quem quiser, faz aí, gente. Né? É tão fácil quanto parece. Então a gente criou uma página, a gente recruta, a gente faz tráfego, a gente tem um departamento de marketing muito engajado, a gente tem marketing. As pessoas esquecem de fazer marketing para colaborador, porque toda empresa faz marketing para vender para quem? Para o cliente, consumidor. Sim. Mas o primeiro cliente da empresa é o colaborador. Você já gastou R$1 de tráfego para contratar? A gente gasta todo mês muitos reais, entendeu? A gente primeiro vende a Lipoqueima para nossa equipe. Eu, né, o Horácio, meu sócio, a gente vende muito bem o que a gente chama de Lipodream. É o nosso sonho, é o que nos move. A gente vende para o colaborador. O que acontece é que eles vendem para os nossos clientes. Entendeu? Eu não vendo para o meu cliente que a Lipoqueima é muito Eles boa. compram a ideia de vocês. Eles compram a ideia. Porque recrutamento é um processo de venda. Se você é um ótimo vendedor do seu produto, você vai ter que vender para o seu colaborador para ele vender. E parece bonito, parece clichê, mas não é, a gente faz. Você tem que ser um ótimo vendedor do seu sonho, da sua ideia, do crescimento da empresa, e esse cara vai querer ficar com você. Um outro ponto também, né, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e isso também tem que tomar cuidado de como falar isso aqui, mas muita gente reclama de mão de obra, mas ninguém aguenta trabalhar com aquela pessoa. Como é que está as pessoas olham para o mercado e falam que está faltando mão de obra, mas será que você ia querer trabalhar com você mesmo como líder? Nossa, uma pergunta interessante. Como é que é a sua liderança? Você se considera bom, mas você não se lidera. Você lidera uma equipe. Qual foi a última vez que você perguntou a um liderado como é que você está sendo? E será que se você perguntar para um liderado hoje o que você tem para melhorar, ele tem a coragem de te falar isso? Entendeu? Nossa, então, segura essa aí, gente. Vocês estão preparados para ouvir a verdade? Mas é a verdade. Então, falta de mão de obra muitas vezes vem do comportamento do líder, que as pessoas hoje em dia não estão querendo aturar a falta de educação, e não tem que aturar a falta de educação, desrespeitos, nunca teve que aturar. Então, assim, a gente tem que olhar para a gente mesmo e ver o quão bom seria trabalhar comigo. E é importante lembrar de outro ponto também, que eu tenho muito, e a gente traz isso nos nossos comportamentos. Que eu falo que é o seguinte: contratação antigamente era um jogo de futebol, agora é jogo de basquete. Não adianta querer chutar a bola. Como assim? Antigamente, pensando até nas gerações do meu pai, da minha mãe, dos meus avós e tal, você conseguir um emprego, o empregado tinha uma gratidão muito grande pelo empregador, porque não era fácil conseguir emprego naquela época. Isso veio ao longo dos anos, só que hoje o vetor da gratidão ele equilibrou, porque não é tão difícil mais arrumar emprego, mas também não é fácil arrumar para quem trabalhar. Acho que eu me perdi aqui, mas eu quero dizer que assim, não tem mais aquela coisa assim, nossa, não existe obrigado, gratidão mais. porque você trabalha. Mas também não estou falando que tem que existir. Eu quero dizer que o jogo da contratação é outro. Não adianta hoje você contratar, porque eu vejo isso assim no dia a dia. Muitos empregadores contratam um funcionário e ficam achando que aquele funcionário tem a obrigação de ser grato, tipo assim, como se eu estou te fazendo um favor de te contratar. Não é favor. É um acordo comercial. Você está pagando. Favor você não paga. Ele está te vendendo as horas de trabalho dele. Você está comprando por aquele preço. Naturalmente, se você paga mais, você vai ter pessoas mais desenvolvidas, mais evoluídas. Então, as pessoas têm que parar de pensar que o colaborador trabalha para ela. O colaborador trabalha para ele mesmo, por meio da sua empresa. Ninguém trabalha para a empresa. Cada um trabalha para si. A empresa é a locomoção, é o meio de transporte. O funcionário trabalha para ele comprar o carro de quem? Dele. O sonho da casa própria é de quem? É dele. Ele está trabalhando para ele, por meio da sua empresa, com você. Isso que é legal, entender isso. Não estou falando também que os empregadores têm que aceitar tudo, não é isso, não, né? Fica parecendo aqui que a questão é que tem que existir um equilíbrio, tem que entender que é uma questão de relacionamento. Entendeu? E aí, inclusive, trazendo sobre liderança, eu até dei um curso há um tempo atrás na Cipan, eu entreguei lá assim, um cartãozinho sobre liderança, e era o título assim, do curso. Liderança é sobre capacidade de relacionamento. Os melhores líderes são os que melhores se relacionam.
com os liderados, com as pessoas. Então estendi e muito, né? Mas... Não, e o que você entende com esse melhor relacionamento? O que é esse melhor relacionamento? É a pessoa que tem uma capacidade de articular. É entender, por exemplo, eu vi o Flávio Augusto falar isso em alguma palestra, algum podcast, que quando você lidera uma empresa, é tipo uma creche de adultos. Entendeu? É uma creche de adultos. Você tem que entender que assim, olha, o cara do marketing quer dinheiro, mas a pessoa do financeiro não pode liberar dinheiro, e aí você tem que entender por que ela quer dinheiro, por que ela não pode liberar dinheiro, achar uma conciliação. O líder, ele acaba sendo um grande conciliador, um grande gerador de relacionamento. Ele é entendeu? conector. Um conector de ideias, de pessoas. Então, é isso, assim, sabe? Ter essa articulação, essa capacidade de conectar ideias, conectar pessoas, de entender que hoje essa pessoa não está num dia bom e você não vai xingar essa pessoa nesse dia, entender que tem hora que você não pode falar o que você quer falar naquela hora, você tem que esperar a poeira baixar, o momento certo vai chegar. Entendeu? Ou seja, pessoal, tudo isso que está querendo dizer é ter necessidade do líder ter uma inteligência emocional. Porque nem tudo que eu quero falar, eu posso falar na hora que eu quero. Né? Ou deve falar, né? Ou deve falar. Tudo que eu penso e que eu quero não significa dizer que seja necessário dizer. E quando você fala que o vetor de gratidão mudou, eu vejo hoje que o perfil dos futuros funcionários e dos que estão chegando no mercado, eles têm buscado uma outra coisa que antigamente se tinha pela gratidão. Hoje você não contrata um funcionário que vai trabalhar feliz e que vai entregar entendendo a cultura. Aí eu concordo e discordo um pouquinho do que você trouxe, no seguinte sentido: quando o funcionário entende a cultura, compra a ideia do que é a sua empresa, ele vai te ajudar a crescer, consequentemente ele também vai crescer, mas, é igual você falou, utilizando a sua empresa. Sim. Se você não entende que ele precisa comprar a ideia e que é isso que vai trazer resultado, que você precisa remunerá-lo e fazer com que ele se sinta pertencente àquele grupo, como se diz, aquele bando, ele não vai entregar. Eu concordo. É o que está acontecendo com a nova geração, que não se apega por questão salarial, né? Teve uma pesquisa realizada ano passado, pegando essa juventude até os 28 anos, que vai ser a massa consumidora do futuro, pelo Citibank, e que eles, pelos consumos no cartão de crédito, eles viram que os 4 nichos que eles mais gastam com aplicativos de transporte, mercado, fast food e lojas de conveniência. O que tem de semelhante nesses 4 segmentos que eles buscam? Tempo. Eles querem tempo, querem facilidade. Aí a nossa questão que eu trago aqui hoje, igual você trouxe sobre a tecnologia. A tecnologia veio para nos dar tempo para que a gente possa ser criativo e utilizá-lo de forma coerente. Você acha que a gente está usando o tempo da forma correta ou a gente está aumentando mais as atividades durante esse tempo ganhado com a tecnologia? Eu acho que isso vai de cada um. Mas, por exemplo, hoje, pela tecnologia, eu tenho a possibilidade de desenvolver mais atividades. Eu poderia optar de não realizá-las. Se você me perguntar num senso geral o que as pessoas estão fazendo, acho que elas estão fazendo isso, aumentando as atividades. Mas eu entendo que isso é pelo fato do tempo ter sido expandido. Se isso é certo ou errado, aí vão entrar várias nuances, né? Vários pontos de vista com relação a isso. Isso aí, de fato. Porque sempre que a pessoa fala que vai ganhar mais tempo para ficar nunca tem tempo. Em paz, ela vai arrumar outra coisa, vai suprir aquele tempo. Ninguém nunca tem tempo. Gustavo, então vou fazer aqui, eu tenho 5, um quadro isso ou aquilo. Tenho, na verdade, 15 perguntas. Você vai me falar um número e eu vou te perguntar, você vai me falar o que você prefere dentro da sua visão de negócio. Você vai escolher 4 itens, 4 números para a gente poder conversar um pouquinho. De 1 a 15, qual você escolhe? 1. Demissão por competência ou por comportamento? O que você
prefere? E o que você vê sobre isso? Por comportamento tem que sobressair a demissão por competência. Significa que se a pessoa tem competência e não tem comportamento, via de regra, né? Lógico que é um assunto muito delicado. Ela deveria ser demitida, tende-se a haver ali uma demissão, e a demissão por competência, ela pode ser necessária, mas eu entendo que, via de regra também, você deveria primeiro tentar capacitar. Então, eu vejo que as duas acabam acontecendo e são necessárias, mas a demissão por comportamento, ela tem que ser mais urgente. A demissão por competência, você deve tentar mais. A do comportamento também, você vai conversar, dar um feedback, dar uma chance para a pessoa, né? Às vezes ela não sabe que o comportamento tá bom, às vezes é óbvio para você, não é óbvio para ela. Mas essa tem que ser mais urgente. A da competência, ela é mais importante. Você deve tentar desenvolver a pessoa, e aí, se não houver uma resposta, claro, é uma demissão. Outro número. 3. Praticamente você já respondeu, que seria capacitar ou demitir. Entra nesse mesmo ponto. Entra no mesmo ponto. Mais um número. 7. Esse aqui é interessante, quero ver. Elogiar ou pagar comissão? Os dois. Qual você prefere? Pagar uma comissão já é um elogio. Tem uma frase do Caio Carneiro que fala que elogio de adulto é com a carteira. E, verdade, não dá para discordar. Mas todo mundo quer um elogio. Então, assim, eu realmente não vejo como escolher, mas sempre que a gente tem um bom trabalho, a gente elogia. E quando a gente entende que é algo passível de uma comissão, a gente comissiona. Eu acho que o grande cuidado aí é não viciar a sua equipe em que tudo que ela fizer de bom tem que ter uma remuneração financeira. Isso não pode acontecer, porque o fato dela estar ali significa que ela tem que fazer um bom trabalho. Fazer um bom trabalho é uma obrigação, não é algo acima da média, não deveria ser, entendeu? Então, eu não sou a favor de comissionar por tudo que acontece, mas você também ficar só elogiando e querer um grande retorno da pessoa sem uma remuneração financeira não vai acontecer. Verdade. Última escolha. 14. O que você espera de um líder dentro da sua empresa? Boa capacidade de relacionamento, e eu busco que ele consiga ter uma ótima equipe. Essa frase que eu vou falar, a gente usa no dia a dia dentro da nossa liderança. A gente tem nossa equipe de líderes, né? A gente fala o seguinte: olha, líder, tem que fazer isso aqui. Eu não estou falando que você tem que fazer, não. Tem que ser feito. Então a gente usa muito lá assim, o líder, os nossos líderes não precisam fazer nada, desde que eles não deixem nada de ser, desde que nada deixe de ser feito. Eu não vou cobrar dele se ele fez algo, eu vou cobrar se algo foi feito com a qualidade, etc. Então, assim, exemplo, a gente tem lá uma coordenadora comercial. Eu não cobro dela o horário que ela fica ali na recepção. Eu cobro dela que não pode ficar sem ninguém. Se vai ser ela ou ser outra pessoa, é uma decisão e uma competência dela. E claro que a gente está aqui para orientar e guiar, entendeu? Mas a gente espera, isso é o que a gente espera de um líder hoje. Bacana. Então, pessoal, vocês puderam conhecer um pouquinho do Gustavo, por detrás das empresas que ele gere e que ele está presente. Gustavo, foi muito bom o nosso papo. Te agradeço pelo sim que você nos deu. É sempre um prazer receber você aqui e gostaria de presenteá-lo com esse mimo, esse presente da Bodega, o nosso patrocinador aqui. Pode abrir? Pode, à vontade, para você aproveitar com sua esposa num momento de lazer. Bodega, a Bodega. Não sei se você já conhece, já deve ter ido lá. Tem uma carta de vinhos muito diferenciada, uma gastronomia realmente muito peculiar e uma variedade de vinhos muito grande. Então vale a pena conhecer. Pessoal, para quem está nos assistindo, que
marcar o Bodega, que acompanhar e que for lá durante a semana, só dizer que assistiu o nosso programa, o AguiarCast, que vai ter 10% de desconto em sua comanda. Isso vale para você também, viu, Gustavo? Então não pode perder não, porque o Bodega tem uns vinhos lá e tem promoções no decorrer da semana que são muito interessantes. Temos a Aguiar Treinamentos, que é uma plataforma de cursos online de capacitação e de atualização, e a Mercearia Lourdes, que lá você encontra um franguinho assado no final de semana, aquela cervejinha gelada, e sem falar num atendimento sem igual, que é um atendimento familiar que você se sente acolhido no ambiente. Eu particularmente a adoro. Então fica a nossa dica, agradeço a sua presença e deixo em aberto para você contar aí para os nossos telespectadores onde eles te encontram, onde encontram suas empresas, e para eles conhecerem e entender um pouquinho mais sobre o que é o Vendas 360, o que traz. Vou deixar o espaço aberto para você deixar o recado aí para os nossos telespectadores. Obrigado. Beleza, obrigado. Bom, acabou que a gente falou muito e não expliquei sobre o Vendas 360. Vocês podem entrar no meu Instagram, @gustavo.vendas360, que é a minha empresa de implantação de processo de vendas. A gente já trabalhou junto um pouquinho, né? A gente faz implantação de CRM, captação de clientes, e a gente cria processos de vendas, treina vendedores. A ideia principal é que você melhore seu processo de vendas e não fique refém do talento do seu vendedor, de forma que a sua empresa seja a detentora do conhecimento por trás do seu processo de vendas, e vendedores bons façam ótimos atendimentos e tenham ótimos resultados. Então, lá pelo Instagram vai dar para vocês aprofundarem um pouco mais, entrar em contato. E muito obrigado, Karine, pelo convite. Fiquei muito feliz, é uma honra estar aqui. E muito sucesso aí para o projeto, que eu lembro um pouquinho lá do começo, né? Fico muito feliz de ver... Foi bem embrionário, né? Eu fico muito feliz de ver aí atingir cada vez mais degraus mais altos. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, o AguiarCast. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Siga para mais notificações.